Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vibrando Alto. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas podem conhecer, outras nem tanto, que seria o déjà vu. O fenômeno déjà vu. Então é o seguinte, pessoal, talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas o que é o déjà vu, trocando em simples palavras, né? Colocando em simples palavras, perdão, não trocando. Bom, déjà vu é quando acontece alguma coisa na sua vida, ou alguma coisa que acontece que você sente aquilo familiar, que você já vivenciou aquilo antes, né? Que você já experienciou em algum momento aquilo antes. Por exemplo, quando você tá, sei lá, numa festa de aniversário, de repente chega alguém desconhecido, você vai lá e começa a conversar com aquele desconhecido. De repente você tem um déjà vu, que é, poxa, eu já conversei com essa pessoa antes, eu tô tendo um déjà vu, eu tô lembrando que eu já passei por essa situação antes. Então você meio que dá parece que congela assim dentro de você, né? Então essa é a sensação do déjà vu, que a gente vai comentar um pouquinho, conversar sobre ele aqui hoje. Isso aí. Porque o déjà vu, ele tem a ver com as linhas de tempo, tá? Como a gente sempre gosta de complicar na vida aqui no canal, a gente vai complicar o déjà vu também. Então, o que significa? O déjà vu, ele é um momento onde você se depara com uma outra linha de tempo, tá? O que isso quer dizer? Quando a gente tem o nosso livre-arbítrio, certo? Tem os nossos caminhos, a nossa caminhada, enfim. E a gente vai seguindo a nossa vida, se desenvolvendo, enfim, né? Vai acontecendo coisas e tal. Então, a gente tem uns caminhos que a gente faz, a gente meio que pré-define esses caminhos, né? A gente chama de livre-arbítrio. E em determinado, vamos supor, em determinado final de uma rua, vamos supor, você tem ali dois caminhos, o da direita e o da esquerda. Ou do meio, da direita e da esquerda, dependendo, enfim. E você vai pegar um desses caminhos. E ele vai te levar em determinada expansão de consciência, em determinado lugar nessa expansão de consciência. Se você pegar o outro, já vai ser diferente, ele vai te levar para um outro caminho. E se você pegar o do meio, a mesma coisa. Então vai ser outras possibilidades na sua vida. Vamos supor que você está seguindo o caminho da direita e aí você cai no despertar espiritual e outras coisas começam a acontecer e você começa a tomar conhecimento de coisas que você não tinha antes, você não entendia antes, ou que você nessa vida não se deparou ainda com aquilo. Então o que acontece ali? Você se abre a uma nova oportunidade na sua vida de expansão de consciência. Então vão chegar para vocês outros caminhos. E nesses caminhos pode acontecer de você ter um déjà vu, por exemplo. Que vai ser você adentrar a uma nova linha de tempo. Então assim, pessoal, vamos tentar, resumir aqui para ficar claro. Então naquele momento que você tomar uma decisão, entre uma, duas ou três coisas diferentes, por exemplo, quando você for fazer uma faculdade ou vai fazer faculdade, enfim tal, você ia escolher entre engenharia e medicina, por exemplo. Aí você escolheu seguir a medicina. Então você ao longo da vida vai ter experiências e aprendizados, enfim tal, naquela linha de tempo que você escolheu seguir, né? Porém, existe um outro você que seguiu fazendo engenharia, né? Que seria num universo paralelo, vamos dizer assim, num mundo, uma realidade paralela. E aí acontece o seguinte, você ao longo da vida tem diversas situações, decisões que você vai tomando e você, por escolher botar o seu foco e energia mais em determinada linha de tempo, mais em uma situação e assim por diante, você não vive as outras linhas de tempo, né? Então você vive uma só, mas tem outros vocês acontecendo ao mesmo tempo, vivendo em realidades paralelas ao mesmo tempo. Né? E como isso acontece, o Fernando daqui a pouco vai dar um exemplo pra gente, né, bem legal aí,
os teus passado, presente, futuro, que a gente... Quem não viu, por favor, pessoal, assista. As linhas de tempo. A gente fez um vídeo falando sobre as linhas de tempo. Isso. Então, pra compreender esse vídeo do déjà vu, você precisa entender aquele lá primeiro. Então, assim, como ele falou agora, a gente tem os nossos outros eus e o nosso eu do passado, presente e futuro, certo? São os nossos eus paralelos, vamos dizer assim, pra ficar mais simples. Eles influenciam o nosso presente, como a gente comentou naquele vídeo, assim como o nosso presente influencia o nosso futuro e o nosso passado, e o nosso futuro influencia o nosso presente. Então, os déjà vu são alterações de linhas de tempo, são alterações que você mesmo fez pra você, dependendo do caminho que você tá seguindo, né? Isso é como se fosse um bug no sistema. Lembra daquele filme Matrix, a trilogia, né? Então, o primeiro filme, o Neo tá subindo mais escadas no prédio com o Morpheus, com a galera toda ali, e aí ele olha, vê um gato preto passando, né? De um lugar por outro ali. Daí, de repente, ele olha de novo pro mesmo lugar e vê o mesmo gato preto passando com os mesmos movimentos, enfim. E aí o Neo fala, déjà vu. E aí o Morpheus e a galera toda que tá ali identificam que tem um bug no sistema, e daí eles ficam preocupados, enfim, tal, e o filme desenrola daí por diante, né? Vamos resumir. O bug no sistema são encontros de realidades paralelas, tá? Você adentra uma outra realidade ali e acaba sendo transferido para uma outra linha de tempo. E isso impacta no teu presente, tá? Vamos entrar aí, vamos conversar um pouquinho mais sobre outras coisas para entender uma coisa de cada vez, tá? Então, resumindo, déjà vu é um encontro entre as linhas de tempo, entre os seus eus, tá? Isso também é um sinal, é uma sincronicidade do universo dizendo que você está no caminho certo. Então a gente vai conversar sobre isso também. Então respira, calma, nada para se preocupar com relação a isso, por favor. Quando você identifica um déjà vu, quer dizer que uma mudança aconteceu, tá? Uma mudança na tua linha de tempo, aquela linha de tempo que você estava seguindo se alterou, então ela já vai ter um impacto no futuro diferente daquele que você estava anteriormente. E provavelmente até possibilidade de curar um passado, de repente, né? Exatamente, porque é aquela história, se você estiver fazendo aquele exercício também, quem não assistiu o vídeo sobre o processo de desconstrução em cura que a gente fez, né, sobre, acho que é mergulhando no processo de cura e desconstrução, é esse vídeo, a gente recomenda que você também assista, porque esses três, eles se relacionam, tá, entre si. Então, se você estiver fazendo um daqueles processos de cura que a gente comentou naquele vídeo, o que você vai estar fazendo? Você está influenciando, alterando o seu passado, você vai estar ajudando o seu eu do passado a se curar. Assim como você vai estar impactando o seu eu do futuro. E uma dessas confirmações é você ter um déjà vu. Quer dizer, a mudança ocorreu e você está em uma outra linha de tempo diferente. Você está percorrendo um outro caminho. Então, assim como você consegue curar o seu passado, o seu futuro também pode influenciar e te trazer um déjà vu no presente, e o teu passado pode também te trazer um déjà vu do passado. E a gente vai falar sobre isso agora. Então a gente vai trazer aqui, por exemplo, uma experiência que eu tive para exemplificar um pouco o que a gente quer dizer. No astral, quando a gente está no astral, a gente pode criar coisas, a gente pode manifestar coisas no plano físico. Então, assim como a gente tem as linhas de tempo, nossos eus do passado, presente e futuro, que eles podem influenciar e podem ajudar a gente a alterar as linhas de tempo que a gente está vivendo no presente, nós mesmos, enquanto consciência mais expandida no astral, a gente pode influenciar o nosso presente aqui também. A gente pode criar situações para que a gente experiencie coisas aqui no plano físico, né? Para que a gente possa então experienciar coisas para a gente poder expandir nossa consciência e nosso coração. Então, um exemplo que aconteceu comigo, por exemplo, quando a gente estava em Campinas, aconteceu que o Fernando estava viajando, não estava em casa, ele tinha vindo para São Paulo, eu estava sozinha e eu comecei a ouvir um barulho no lado de fora, na folhagem que tinha, isso era em torno de umas 8h30, 9 horas. E eu fui lá ver com a lanterninha do celular. Quando eu cheguei lá, tinha um gato da nossa vizinha que estava tentando pegar os ovinhos que tinha de pássaro no ninho.
Só a gente já tinha percebido que tinham ovinhos azulzinhos com pintinhas pretas, bem bonitinha. A gente tava, né, enfim, olhando de longe, acompanhando, e de repente aconteceu isso. E a gente, quando eu cheguei perto pra ver, eu vi que tinha um pintinho já no chão, que ele tinha acabado de sair do ovo e que tava no chão. E aí eu peguei ele, coloquei na minha mão e tudo mais, olhei, os outros dois também estavam no ninho. Então aconteceu que a mãe, não sei o que aconteceu com a mãe, se o gato conseguiu pegar a mãe ou não, mas ela não voltou. Eu fiquei algumas horas do lado do ninho esperando pra ver se a mãe retornaria. A mãe não retornou. Não do lado, né, mais afastado, mas enfim. E aí o que aconteceu? Falando com o veterinário, recomendou que a gente fizesse uma estufinha em casa, pequenininha, com abajur, assim assado, foi toda a recomendação. E o que aconteceu? A gente começou a cuidar desses passarinhos, um infelizmente não resistiu, mas os outros dois, eles eram sabiás, e a gente cuidou deles durante uns 2 meses, mais ou menos, né? E de repente, num desses momentos que eu tava tratando, que tinha que dar de papar a cada meia hora pra eles durante o dia inteiro, então era bastante trabalho, eu tive um déjà vu. E nesse déjà vu eu consegui lembrar o que eu tinha feito, uma parte do que eu tinha feito no astral. E o que isso significa? Significa que eu criei essa situação no astral para experienciar no presente. Eu precisava, como é que eu posso dizer, expandir, abrir mais o meu chakra cardíaco. E nessa experiência me fez abrir o chakra cardíaco, me fez entrar em contato com, vamos dizer assim, o amor que eu tinha dentro de mim, pela natureza, pela terra, enfim, isso foi essencial para mim naquele momento. E eu tive uma confirmação do que aconteceu quando a gente foi para nossa primeira experiência de ayahuasca. Foi quando foi me mostrado que a gente tem a gente pode fazer isso no astral. Então, quando a gente está, mesmo inconsciente, tá? A gente pode criar situações quando a gente está no astral, que lembra, né? A gente pensa ou, enfim, cria e se materializa rápido no astral. É na hora, é instantâneo. Não é assim aqui na 3D. Então, muitas vezes a gente cria situações pra gente experienciar, para nós aqui no presente, enquanto estamos dentro do nosso corpo, experienciar determinadas coisas e expandir a nossa consciência. Lembrando que as coisas acontecem primeiro no astral, né, no energético, para depois se manifestarem no físico, né? E como que isso ajudaria a gente, por exemplo, né? Muitas pessoas já falaram pra gente: mas meu Deus, Aline, o que acontece comigo? Foi só começar a despertar espiritual, minha vida virou do avesso, virou de cabeça pra baixo. Perdi emprego, perdi relacionamento, enfim. Tive que sair da casa que eu morava, eu não sei mais o que fazer da minha vida, porque tá tudo de ponta cabeça e daí por diante. Ou uma situação do passado que eu já tinha vivido, um trauma, começou a acontecer de novo, ou voltar essas memórias, as lembranças, enfim. Isso daí pode sim ser um resultado de sua criação no astral, que está se manifestando no físico. Por que a gente faz isso com a gente? Quando a gente está no astral, a nossa mente, a nossa consciência, consciência, ela está expandida. Ela não está dentro de um corpo físico funcionando com o cérebro, enfim. Ela está expandida, ela está em consciência, em outro lugar, em outro plano. Então lá a gente tem acesso a algumas coisas que normalmente aqui a gente não teria. Então, se a gente identifica algum tipo de trauma que a gente ainda não trabalhou dentro da gente, que está lá esquecido, mas está afetando a nossa energia, nosso padrão vibratório, ou nosso desenvolvimento, a gente faz o que? A gente cria determinadas situações onde quando estivermos aqui encarnados vivendo a nossa vida, a gente vai se deparar com essas criações nossas mesmo, para poder trazer esse sentimento à tona de novo, esse trauma, isso que tá, enfim, ali dentro de alguma forma. Você pode até reviver isso com outras pessoas que te façam, né, lembrar daquele trauma que estava na infância ou na adolescência, enfim. Então é uma oportunidade que você tem de olhar para aquilo, saber que ainda não está curado.
Então você começa a analisar isso, a tratar isso de uma forma diferente, como se isso... Porque não tá vindo pra te perturbar ou pra fazer da tua vida um inferno, não. Isso é você mesmo que tá manifestando para que você possa se limpar e dar o próximo passo e dar uma próxima, assim, e caminhar mais um pouco para uma próxima linha de tempo que você vai encontrar. Vamos lembrar assim, né, que para que novas energias entrem no nosso ser, para que novas energias façam parte, se integrem cada vez mais conosco, é necessário sim que as velhas energias saiam, né? Que deem espaço para o novo. E isso a gente já falou em outros vídeos, enfim, aquele vídeo sobre 10 dicas de como se aterrar ajuda bastante em se livrar das energias velhas, vamos dizer assim, né? Mas é importante que vocês entendam isso para que vocês saibam que as coisas que estão acontecendo na sua vida, aquilo que você está experienciando, por mais, entre aspas, cruel, negativo que possa parecer, aquela situação em específico está te incomodando para trazer o melhor de você mesmo para fora, né? Para que você possa, a cada dia que passa, tornar a melhor versão de você mesmo. Então, o déjà vu, ele tem influência de todos os lados, né? Ele pode ter influência, por exemplo, você fazendo a sua limpeza, a sua cura de coisas que aconteceram no passado, você vai estar sim influenciando e ajudando de forma bacana, positiva o seu passado. Então o seu passado vai entrar em uma outra linha de tempo diferente. Provavelmente mais alinhada com a sua linha do tempo do presente. Exato. Né? Então, se alinhando com vamos dizer assim, essa linha de tempo diferente no passado, impacta também nos resultados do teu presente, naquilo que você está experienciando no agora, e assim no futuro também. Então, essa interferência acontece. Muitos desses déjà vus são experiências de confirmação de que a gente está vivenciando isso. Essa troca de linha de tempo, né? A gente está seguindo em uma nova linha de tempo. Então, como a gente pode, vamos dizer assim, como a gente pode definir o déjà vu? O déjà vu é uma experiência, né? É um fenômeno que acontece com a gente para nos dar determinadas comprovações de que a gente está sim no caminho certo. É sim uma forma de sincronicidade. Então, se você está tendo déjà vus no teu dia a dia, saiba que são alterações de linhas de tempo que estão acontecendo. Você está encontrando com alguma outra linha de tempo, ou que isso que a gente falou, criando uma nova experiência para você seguir naquele momento, que é mais alinhada com o teu propósito, né? Aqui nessa vida, enfim. Então, essa é muito bacana, porque não assistir, e quem ainda não entendeu, assiste de novo o nosso vídeo sobre as linhas de tempo, que vai ajudar a entender o déjà vu também. Parece algo, eu já vivi de vidas passadas e tô vivendo de novo, mas não é bem assim, não. É algo que, de fato, tá acontecendo, uma mudança de linhas de tempo, e que isso, na verdade, são coisas boas. Então, a gente pode trabalhar isso de uma forma mais, assim, expandida, né? E se questionar quais são as mudanças na nossa vida que a gente está fazendo, que está resultando nessa troca de linhas de tempo. Então, não só as coisas positivas, bacanas para a expansão que a gente faz, mas também as outras coisas, né? Se a gente está seguindo aí por uma linha mais de vício, a gente tem algum vício, alguma coisa nesse sentido que a gente não tá tentando se curar, se limpar desse vício, a gente continua nele, é lógico que pode haver sim uma mudança de linhas de tempo que vão te levar em um outro caminho, assim como quando você está alinhado com o teu despertar espiritual e está seguindo ali determinado caminho. Lembrando que esses vícios podem ser até vícios de hábitos que você tem, que são hábitos que não são tão saudáveis pro seu corpo e mente, espírito e corpo emocional também, né? É super importante. Outra coisa importante que a gente sempre fala é: você vai então seguir numa linha do tempo, você vai então atrair determinada realidade que tem a ver com a sua vibração, né? Então, quanto mais alto você vibra, um caminho, né, direcionado ao coração, à parte espiritual, vai se abrir cada vez mais para você. Exatamente. E o contrário também é verdadeiro, né? Por isso que tem que ter responsabilidade sobre os seus atos, sobre o seu desenvolvimento, né? E sobre os seus sentimentos e pensamentos. Exatamente. Certo? Então eu acredito que era isso.
pessoal, se você só perguntar pra gente como é que eu faço isso então, como é que eu vou pro astral e crio, materializo aqui coisas, eu não vou saber dizer pra vocês, nem o Fernando não vai saber dizer, porque isso geralmente a gente faz isso quando a gente não está lúcido no astral. A gente faz isso, vamos dizer assim, com auxílio dos nossos outros guias e mentores, enfim, que também estão ali, né, no nosso campo nos auxiliando, acástico, nos auxiliando mais ou menos para onde a gente tem que ir e daí por diante. Não é uma coisa que você consegue manipular, vamos dizer assim, então eu vou manipular para ganhar uma casa. Não é bem assim, não é assim, tá? Isso fica no nosso inconsciente, e aí a gente vai, às vezes a gente tem um déjà vu pra gente se questionar. Por que eu tive esse déjà vu? O que tá acontecendo? O que eu tô, né? O que eu tô trabalhando na minha vida no momento, assim por diante. Então, os déjà vu são aquilo que a gente rolou no começo. São encontros de linhas de tempo. Isso pode significar várias coisas, né? Depende da situação. Mas a gente nunca pode, não tem como a gente manipular o presente da forma que a gente geralmente pensa de forma linear. Não é assim. Sim, podemos fazer isso, só que geralmente a gente não está lúcido quando a gente está fazendo isso. Eu digo lúcido assim, vou fazer uma projeção astral, vou pro astral e vou fazer isso, vou materializar aqui uma vivência. Não é bem assim. Geralmente essas vivências são quando a gente está em outros lugares, além do astral. Não só no astral, nessa frequência, nessa dimensão, mas sim em outros lugares. Então geralmente a gente não recorda que a gente fez essas escolhas, tá? E tem um propósito não se recordar também, porque a gente precisa passar e aprender com aquilo, né? Mas isso tá tudo no nosso subconsciente. Tá bom, pessoal? Isso aí. Então era isso. Gratidão por todas as pessoas que estão participando do nosso grupo lá no Facebook. Pessoas já estão perguntando coisas, compartilhando textos, compartilhando outros vídeos de outras pessoas, de outros canais. Então a gente convida mais uma vez, quem ainda não foi lá, dê uma passadinha lá, vamos contribuir pro grupo, que esse grupo não é meu, nem do Fernando, é nosso, de todo mundo, pra gente agregar sempre mais, tá? Vocês podem sugerir temas, fazer perguntas, questionamentos que vocês ainda tenham e não, né, ainda não chegaram em alguma conclusão, ou sugerir vídeos, enfim. Isso aí. Somos estamos aí e até o próximo vídeo. Namastê!